Olá, seja bem-vindo a mais um programa Trajetórias. Que bom ter você novamente conosco. E hoje eu te convido a conhecer um pouco da história da nossa querida Luzia Ferreira. Ela vai nos contar os desafios que ela enfrentou, problemas na vida, as circunstâncias que a levaram até os pés da cruz. Eu te convido a ficar conosco para conhecer um pouquinho da Luzia. Luzia, obrigada por vir, aceitar o nosso convite e que bom compartilhar a sua história conosco. Eu que agradeço, imagino. Luzia, então vamos começar, perguntando sempre pelo comecinho da sua vida. De onde você vem, quais são as suas origens, como foi a sua infância? Olha, a minha infância foi bem tribulada, né? Teve várias coisas que aconteceu, o casamento da minha mãe não deu certo, né? Porque ela não chegou nem a casar, na verdade, ela só morou junto, né? E daí não deu certo, meu pai não me assumiu, não quis me assumir, né? E daí ela teve que morar com os meus avós, ela saiu de casa e foi morar com meus avós. Eu tinha mais dois irmãos mais velhos, né? Eu era mais nova. E ali fiquei com a minha avó e com meu avô por um bom tempo, né? Até uns 5, 6 anos eu fiquei com eles. E daí eu ia na igreja católica, que a minha avó era católica, bem católica, né? E nesse período da sua infância, você já tinha alguma religião ou ainda não? Só frequentava a Não, é igreja, porque os eu era cultos? muito. Eu fui para casa da minha avó quando tinha 4 meses. Nossa, Então eu bem era muito pequenininha. pequenininha, né? Eu lembro assim dos 3 anos para frente do que acontecia, né? E daí a minha avó sempre fazia ir para a igreja, né? Ela obrigava, na Ia para as verdade, né? missas, né? Isso, ela obrigava a ir para a igreja. E daí eu ia, né? Mas eu ia porque ela fazia eu ir. Uhum. E a minha infância foi assim. Daí a minha mãe era muito doente, né? Ela não tinha muito como cuidar de mim. Ela ficava mais no hospital ou estava trabalhando, né? Não tinha muito que, né, tempo para mim, né? Daí eu ficava na mão da minha avó, da minha tia, e a minha tia principalmente judiava muito de mim, porque ia mais pro lado da filha, e a filha dela, a minha prima, a gente se dá bem agora, mas na época criança, né? Então ela Sim. fazia as coisas e jogava em cima de mim e eu que pagava, né, a conta daí no final, né? E assim, daí quando foi acho que eu tinha uns 5, 6 anos, a minha mãe alugou uma casa, né? E daí a gente foi morar sozinha. Eu, a minha mãe e meus E os irmãos, seus né? irmãos. Que eram E mais nesse dois. período, como é que era a relação de vocês? Como é que você se sentia? Ainda criança, né? Eu era criança, assim, mas eu gostava de brincar, de fazer as coisas. E a minha mãe, nessa época, começou a procurar coisas assim de cartomante, de benzedeira. Que ela ia muito nessas coisas, assim, sabe? E fazia coisas para de Umbanda, essas coisas assim, ela sempre ia, né? Entendi. E daí eu comecei a seguir ela, né? Começou a ter Lógico, eu queria. contato com Sim, esse sim, universo sim, do Umbanda. isso. E ela tinha muitos problemas, assim, porque ela tinha problema de mente, né? Então ela ficava muito internada em hospitais Entendi. psiquiátricos, né? E no tempo que ela estava comigo, que era pouquíssimos tempos, assim, era mais a minha irmã mais velha que cuidava de mim, trabalhava e me dava as coisas, né? Eu estudava tudo, mas sempre estava. E daí ela me levava, quando ela estava comigo, ela me levava nesses lugares, né? E eu comecei a acostumar, né? E nesses lugares, né, no Umbanda que a senhora frequentava, qual era a sensação que a senhora tinha naquele momento, quando estava lá? Eu gostava. Eu gostava porque eu gostava do batuque, eu gostava dos doces que eles davam, que eles sempre faziam comidas, essas coisas, né? Para santo que eles fazem, e daí o povo que está lá come, né? E principalmente festa de Cosme e Damião, eu ia porque tinha doce, né? Daí eu E é uma festa que ela é gostava. muito atrativa, né? Então Sim, atrai sim. muitas crianças, né? Isso mesmo. E daí até os 7 anos eu fiquei. Eu morava em Santa Quitéria, daí eu fui lá pro Santa Cândida, né? Que é onde eu tô agora no Boa Vista, né? Só que eu morava do lado do Santa Cândida, que a minha irmã alugou uma casa ali com uma amiga dela, e daí a gente foi para lá. Aí ali
eu conheci uma pessoa muito maravilhosa, né? Que, nossa, era uma segunda mãe para mim, né? Te Essa pessoa. acolheu, né? Sim, eu tinha 7 anos na época e ela estava sempre me dando conselho e, né? E conversando, mas eu gostava de ir nos... Continuava Sim, frequentando. e daí ela me trouxe, ela me convidou uma vez, vamos na igreja adventista comigo, Luzia, que era no Juvevê antigo, né, na No igrejinha antigo pequena. endereço. Isso. Aí eu fui com ela. Eu ia, porque daí criança, para tudo é festa, né? Então Sim. eu fui. Daí a gente começou a ir, mas daí ela mesmo foi indo, mas ela começou a parar de ir, né? E daí eu cresci com a amizade com as filhas dela, com o filho dela também, né? Que ela tinha nesse. Daí eu ficava na casa dela e, né? Assim. E nessa época fui crescendo, né? Mas daí parei de ir na igreja. Porque eu fui umas vezes com ela, mas aí como ela parou, eu parei também, né? E depois começou a frequentar o candomblé novamente? Sim, Voltou? sim, eu ia. Aham, ia sim. E já era um pouco mais adolescente, Sim, jovem? daí eu já era maior um pouco, né? Daí eu ia. E nesse período que a senhora já tinha uma maturidade maior, qual era a sensação que tinha estar naquele lugar? Eu gostava. Eu Sentia ainda gostava. Sim, eu preenchida? gostava. Gostava muito. Não vou dizer para você que eu não gostava, porque se eu falar eu tô mentindo. Eu Sim. gostava, eu frequentava, eu ia e gostava de ficar ali. Até que falaram para mim que eu tinha que desenvolver, né? Que eles falam, né? Desenvolver seria o quê? Sim, seria para receber as entidades, né? Fazer as, as coisas que eles fazem, de cabeça, essas coisas que eu tinha que frequentar para fazer, né? Por quê? Porque como eu frequentava muito esses lugares, eu sempre estava tendo problemas assim de cair na rua, tipo, os espíritos me pegavam, entendeu? Entendi. Tem Então, alguma situação que a senhora lembra assim, nitidamente, que aconteceu nesse período? De estar na rua e cair nessas sim, situações, sabe? na escola, quando eu era adolescente, eu estudava, eu ficava assim, parece que o meu corpo saía de mim, entendeu? É uma coisa assim bem. E eu ficava agressiva. Daí me levavam para o hospital e me davam Medicação. medicação porque falavam que era nervosismo, essas coisas, né? E daí esse pai de santo falou para mim que não, que eu tinha que desenvolver para receber as entidades do jeito certo. E eu peguei e fui, Entendi. né? Comecei a frequentar, e daí fiz o bori, fiz as coisas, né? Que a gente fica lá no quarto, né? Esse é no candomblé. Entendi. Fui na Umbanda, mas na Umbanda eu achava fraco. Aí eu fui pro candomblé, Entendi. que era um pouco mais forte, né? Uhum. E daí fiquei bastante tempo ali, fiz as coisas que tinha que fazer. Mas, assim, a minha vida foi indo para trás, para trás, para trás, de um jeito que, né, não tinha, porque acho que Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Sim, mas naquele momento você não Não, não. associava que Não, esse não. fato era por conta Não associava. dessa escolha que tinha feito. Não associava. E continuava E indo. continuava indo. E Existiu fazia. algum momento assim muito específico nesse período em que você viu que tipo, nossa, isso aqui não é pra mim? Então, esse momento foi quando eu fui para Santos, que eu me separei. Já estava casada. Sim, eu estava casada, porque eu casei cedo, né? Inclusive com o rapaz que era filho dessa mulher que a gente se criou junto, Entendi. né? Uhum. E daí eu tive a filha muito cedo, com 17 anos, e daí o casamento desandou, não deu certo, né? Foi mãe muito novinha, Muito, né? tanto eu quanto ele, né? Uhum. Muito novo. E daí eu fui embora para Santos. E daí lá continuei indo no candomblé, arrumei lá. E daí um dia eu estava passando assim e eu resolvi entrar num lugar específico, né? Que era bem, assim, era coisa de magia negra mesmo, Entendi. não era candomblé, era mais forte do que isso, né?
E falaram pra mim, vai tal. Eu peguei e fui lá em Praia Grande, né? Que eu Até morava lá nesse na época. momento, Luzia, você já se considerava assim mais evoluída nesse campo espiritual? Sim, sim. Daí lá eu até me sentia bem. Daí arrumei um emprego, fiquei bem, né? Aí eu fui nesse lugar específico, né? Que falaram pra mim, vai lá, tal. Eu peguei e fui. E eu entrei assim, e era um lugar assim bem estranho, sabe? Na hora que entrei, tinha uma salinha, entrei. Aí o homem falou pra mim assim, ó, você tira a tua roupa e entra dentro naquela porta ali. E eu tirei a minha roupa e fui, eu obedecia, né? Fui, quando eu entrei, assim, um breu. Aí um monte de vela, assim, no chão. E tudo escuro. Tudo escuro. Um monte de vela. Assim, daí ele falou pra mim deitar no meio daquelas velas. Aí ele tinha galinha, tinha bichos, né? Mas era só a senhora lá dentro ou tinha Só outras eu pessoas? e ele. Entendi. Só eu e ele. E daí ele pegou e começou a fazer uns rituais lá e pegou um facão. E eu tava deitada, eu comecei. Meu Deus, esse homem vai me matar. Porque do jeito que ele veio, sabe, com aquele facão, pra mim ele ia me matar. E eu comecei a lembrar de Jesus, de Deus. Naquele E eu falei, momento. naquele momento eu lembrei. Falei, Senhor, o Senhor me tira daqui, porque ele vai me matar. E eu tô só eu e ele aqui. Eu vou morrer e ninguém vai ficar sabendo. E a senhora nunca sentiu isso antes, esse medo antes? Não, nunca, nunca. Era uma coisa assim que veio mesmo, porque ele mandou eu tirar toda a roupa e daí deitar no meio daquelas velas com galinhas mortas, né? E veio com o facão e falei, ele vai me matar. Era um ritual pra morte mesmo, né? E daí eu comecei a pedir assim, mentalmente para Deus. Falei, Jesus, me tira dessa, Senhor, eu preciso do Senhor, é só o Senhor para me tirar daqui. E daí eu comecei a ficar assim. E ali eu não sei te dizer mesmo como que eu consegui sair dali. Não sei. Daquele momento em diante que eu comecei a pensar em Deus, sabe? Que eu comecei a pedir, a clamar, né, mentalmente para Deus. Eu não sei como eu consegui sair dali. Não sei te dizer, não sei se o homem me liberou por livre e espontânea vontade, ou se foi um anjo, ou se foi Deus que me tirou dali. Eu sei que eu fui andando no meio da rua e quando eu cheguei na igreja adventista. Então, nesse momento que você saiu de lá, Eu- a senhora lembra que estava na rua. Sim, Mas e- como não, saiu na do saída estabelecimento, não lembro como que eu saí de E lá. qual foi a sua sensação quando estava na rua andando? O que é que passou na sua cabeça? Eu tava assim caminhando assim, não lembro assim especificamente. Eu sei que eu só queria chegar em algum lugar e eu cheguei na igreja adventista em Praia Grande. A placa assim bem nítida, igreja adventista do sétimo dia, e eu entrei. E ali eu chorei muito. Ali eu chorei, mas eu chorava que nem criança assim, sabe? Era uma coisa assim que não tem noção de tanto que eu chorei, assim, sabe? E agradeci a Deus por ter me tirado daquela situação, porque eu sei que Pelo foi Deus. livramento. Sim, não tem outra explicação, né? Foi Até Deus então, mesmo. naquele momento, a última vez que a senhora tinha ido para uma igreja adventista foi ainda criança ou depois que casou ainda foi Não pra fui, quando eu casei eu fui, só que não deu certo porque eu tinha a minha filha pequena, Nenê, né? E eu era uma adolescente ainda, né? Eu era muito nova. Então eu ficava naquela. Os adolescentes não me queriam porque eu tinha filho e os adultos não me queriam porque eu era muito adolescente. nova. Então, aí eu ficava assim, eu ia no culto jovem, que era da época, né? JA, né? Que falava. E eu e o pai da minha filha ia, né? Só que Naquele eu momento, não me sentia, sabe? E no culto também, não me sentia, eu não sei. Eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas eu sei que na época eu não me sentia bem-vinda, entendeu? Eu me sentia excluída. Entendi. Então daí eu parei de ir também. Daí deu um monte de confusão, né? Não, assim, E aí, voltando para aquele momento que a senhora se reencontrou
que a senhora entregou sua vida ali, a princípio, no momento em que eu falo assim, se entregou, que saiu daquele momento, daquele ritual pesado Sim, e encontrou uma igreja adventista. sim, E aí lá a senhora se derramou em lágrimas. sim. E como foi a sua decisão dali em diante? Então, eu até comecei a ir de novo na igreja, mas só que daí, não sei, cargas d'água começou a vir, sabe que o inimigo não Sim. deixa, eu estava muito forte com ele, né? Então, aconteceu várias coisas, eu fui me distanciando de novo, sabe? Fui me distanciando de novo. Mas aí nesse período a senhora procurou uma outra igreja ou ficou realmente sem frequentar nada? Não, eu fiquei sem frequentar nada, não ia em igreja nenhuma. De vez em quando eu entrava numa igreja católica, daí eu comecei a ir na Igreja Universal, mas eu não parava, Igreja Universal, daí em outras comecei a correr, né? Era sempre uma busca incessante por algo que não preenchia, a senhora sempre isso. buscava esse preenchimento. Isso mesmo, isso mesmo. E quando foi que tudo isso começou a ter um outro sentido? Olha, aí eu fui para o Templo das Águias e me batizei lá, né? Inclusive, a minha filha foi no meu batismo lá e tal. Daí eu fiquei um bom tempo lá, né? Só que daí aconteceu algumas coisas assim, eu saí de lá e fui para uma outra igreja, que fui para a Ágape, né? E a Kelly sempre me convidava para vir na igreja. Eu até vinha, né? Até vinha, assim, nos convites dela, mas eu não conseguia. A Kelly já frequentava a igreja adventista, então. Sim, sim. Eu até vinha, mas eu não sentia aquele, sabe? Eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas eu ficava ali. Ai, eu vou para agradar ela, mas eu não quero ficar. E daí eu comecei a frequentar a Ágape, lá eu gostava. É pentecostal, né? Aí a Kelly sempre me convidando, mãe, vamos, não sei onde, vamos no acampamento? Eu não vou. Mãe, vamos nos negócios das mulheres? Não, eu não vou. Ela sempre me convidando e eu sempre não vou, não vou, Sempre não vou, rejeitando. não vou. E não adiantava. Não queria ir, né? De jeito nenhum. Aí em 2023, né? 2023, ela falou, mãe, vamos no acampamento jovem? Aí eu falei, eu vou, vamos ver como é que é. Você que sempre me convida, nunca vou, agora eu vou. Ela, sério que você vai? Ai, que bom. Daí ela ficou feliz, né? Aí eu fui para o acampamento. Nunca tinha ido para um acampamento? Não, da Adventista não. Eu já fui para outros, com as outras igrejas, né? Mas eu gostava, era legal. Mas aí no da Adventista nunca tinha ido. Aí eu amei. Eu fui ainda no começo, eu fui meio acima, depois cheguei lá. Falei, ai meu Deus, né? Como será que vão me tratar, né? Aí cheguei lá, nossa, foi maravilhoso. O pessoal me tratou muito bem. Nossa, eu me senti assim em casa e foi assim maravilhoso. Amei o acampamento. Que legal. Me senti muito, muito bem lá. E no acampamento... Parecia uma adolescente. Correndo com os adolescentes. E nesse momento do acampamento, o que mais marcou a senhora, assim, que impactou a senhora espiritualmente? Então, foi eu não lembro se foi no último dia, no penúltimo dia, antes da gente vir embora, que foi foi vários momentos, mas que me deu aquele impacto, assim, do Espírito Santo mesmo, foi quando chamaram, né, começaram a pregação lá na frente e falaram assim, eu só escutei assim, você tem um chamado e você tem que vir, e aquilo veio assim direto no meu peito, aquilo foi assim, é você, sabe? Que eu sei que era para adolescente, mas o chamado era para mim, entendeu? Tanto que eu fui a primeira a ir lá na frente, quando o pastor fez o apelo, né? O apelo, né? E eu já fui chorando, né? Porque eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo. Ele falou, você tem um chamado. Você tem um chamado e você tem que vir aqui. Aquilo parece que me puxava, sabe? Eu fui assim, até a minha filha Kelly falou assim, nossa, eu tava aqui, de repente eu já vi você lá na frente, já fui correndo atrás, né? Foi uma surpresa. Foi
foi muito Que impactante. acho que foi nem a senhora muito. esperava Não, isso, né? não esperava. Mas foi assim muito forte, muito forte. E daquele momento em diante até hoje me batizei daí, né, em 2024. Depois 2024? Não, depois 2023. do acampamento, ainda depois do acampamento, depois do acampamento. Isso. Aham. Acho que foi na primavera de 2023 que eu me batizei. Ah, geralmente é em setembro. Isso. E daí, dali pra cá, eu não saí mais da presença de Deus. Passei por perrenguinho, assim, para tentarem me tirar, né? O inimigo tentar me tirar, mas eu não saí, graças a Deus. Deus me chamou, assim, para ficar mesmo. Dessa vez foi, assim, muito forte. Amém. E Luzia, comparando a vida da Luzia hoje com a Luzia do passado, Nossa, qual a diferença que você a pode diferença é falar? muito grande, muito grande. Eu era uma pessoa, assim, insegura. Eu era uma pessoa que não confiava em ninguém. Eu era uma pessoa, assim, muito explosiva. Eu era muito ansiosa, eu brigava por qualquer coisa. Não tinha, sabe? Eu era uma pessoa muito difícil. E agora, nossa, Deus me transformou assim completamente. É possível a transformação em Cristo, Com Luzia? certeza. Me transformou completamente. Não foi assim, foi um processo. É Ainda um estou em processo, processo, né? isso. Mas assim, do jeito que eu era, do jeito que eu tô agora, eu mudei bastante. Eu tô mais centrada. Eu era uma pessoa que eu não era constante, eu sempre começava e não terminava, sabe? E agora não, agora eu já mudei, eu já tô mais, sabe? Assim, mais assim, confiante nas pessoas, já não fico com o pé atrás, né? Tô mais calma, mais paciente, né? Assim, eu mudei bastante. A caminhada com Bastante. Cristo, ela nos transforma. Nos E ela transforma. deixa tudo mais leve, mesmo nos momentos de adversidade. Exatamente. É bem isso mesmo. E com a sua história, com a sua trajetória, Luzia, como é que a senhora pode aconselhar as pessoas que de repente estão vivendo um momento turbulento ou que não sabe que caminho seguir, como a senhora por muitos anos ficava sempre nessa busca incessante até realmente encontrar a Cristo, mas existem pessoas hoje que estão passando por uma mesma situação parecida que a sua no passado. Uhum. O que é que a senhora poderia dizer para as pessoas que estão enfrentando esses problemas? Olha, o que eu posso dizer é que Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele vai buscar a gente, não importa o lugar que você tá. Pode estar lá no fundo do poço, pode estar no abismo, no pior lugar que tem na face da terra. Deus vai lá e resgata. Ele resgata e digo à pessoa que procure, que peça ajuda a Deus, porque Deus nunca desampara. Amém. E ele sempre envia também pessoas para nos ajudar. Sim, com certeza envia. Pessoas que você menos espera, às vezes até. Às vezes você nem conhece. E Exatamente. Deus usa. E usa. Luzia, muito obrigada por participar das nossas trajetórias, por esse episódio tão abençoado, que com certeza Amém. vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. Espero que seu testemunho ele se prolongue por muitas e muitas pessoas que estão nos assistindo e que vai nos assistir no futuro. Amém. Deus te abençoe. Amém. Eu é que agradeço. Nosso programa está ficando por aqui, mas nos encontramos no próximo episódio do Trajetórias. Até lá!